Sabe aquele dia que parece que o mundo decidiu andar mais devagar? Um dia de céu azul, com poucas nuvens, onde o maior evento é o vento balançando as folhas das árvores. Era um dia assim, numa cidadezinha pacata do interior de São Paulo, daquelas que todo mundo se conhece pelo nome. E foi nesse cenário que a nossa história começa. A história de um gesto, de um olhar, e de como a verdadeira grandeza, às vezes, se esconde onde a gente menos espera. Um homem desce do carro. Ele veste uma camiseta branca, básica, daquelas que a gente compra em pacote de 3. Um boné preto na cabeça, puxado para baixo, quase escondendo o rosto, calça jeans, um par de tênis simples. Nenhuma joia, nenhum relógio chamativo. Ele poderia ser qualquer um. Um filho visitando os pais, um trabalhador voltando para casa, um turista curioso. Ele caminha com um passo tranquilo, observando a rotina da cidade. Entra em uma padaria, compra uma garrafa de água, agradece ao balconista com um aceno de cabeça e continua seu caminho. Sozinho, sem segurança, sem assistente, sem ninguém. O destino dele? Uma agência bancária. Não era uma daquelas agências enormes de vidro que a gente vê na Avenida Paulista. Era um prédio antigo com uma porta de madeira pesada e janelas de ferro. O tipo de lugar que guarda histórias. Ele empurra a porta e entra. O ar lá dentro é gelado por causa do ar-condicionado, e tem aquele cheiro característico de papel velho e café recém-passado. E é aqui, nesse exato momento, que as coisas começam a mudar. Ele para por um segundo, tira os óculos escuros, e o rosto que o boné escondia se revela. É ele, Cristiano Ronaldo. Mas ninguém parece notar, ou melhor, ninguém parece querer notar. A recepcionista, uma senhora de óculos na ponta do nariz, mal levanta a cabeça. Um dos caixas, um rapaz jovem, olha para ele, franze a testa por um instante e depois volta a digitar no computador, como se tivesse visto um fantasma sem importância. Cristiano se aproxima do totem de senhas. Com o dedo, ele toca na opção Atendimento Geral. A máquina imprime um pedaço de papel fino. A137. Ele olha para o painel eletrônico vermelho e antigo, que piscava o número A112. Teria que esperar. Ele dá de ombros, um gesto sutil de quem não se importa, e procura um lugar para sentar. As cadeiras de plástico laranja, gastas pelo tempo, estão quase todas ocupadas. Ele encontra uma vazia no canto, ao lado de um bebedouro que fazia um barulho constante. E ali ele senta. Um dos homens mais famosos do planeta, sentado em uma cadeira de plástico laranja, esperando sua vez como qualquer outra pessoa. Mas o problema não era esperar. O problema era o que vinha junto com a espera. Eram os olhares. A gerente da agência, uma mulher de tailleur cinza e cabelo preso num coque apertado, passa por ele. Ela lança um olhar de cima a baixo, um olhar rápido, mas que dizia tudo. Um olhar que media a roupa simples, o boné, a ausência de qualquer sinal de riqueza. Era um olhar de desconfiança, de pré-julgamento. O tipo de olhar que pergunta sem palavras: o que esse aí está fazendo aqui? Ele percebeu, claro que percebeu. Ele, que passou a vida inteira sob os holofotes, aprendeu a ler as pessoas só pelo jeito que elas olham. E aquele olhar doeu. Não porque ele precisasse de aprovação, mas porque aquele olhar era a prova de que, sem a camisa de um time famoso, sem as câmeras, sem o status, ele era apenas mais um. E ser mais um naquele lugar parecia ser um problema. Ele cruza os braços e continua esperando. O painel pisca. A113, A114. O tempo se arrastava. Ele estava ali por um motivo muito pessoal, uma razão que ele guardava só para ele. Ele queria transferir uma quantia significativa de dinheiro para um pequeno projeto social ali da região, um projeto que cuidava de crianças com paralisia cerebral. Era algo que ele fazia em silêncio, sem alarde, como uma forma de agradecer a vida por tudo que conquistou. Mas para fazer a transferência da conta pessoal dele, ele precisava ir pessoalmente. E ele escolheu ir assim, simples, porque o gesto era sobre as crianças, não sobre ele. Mas ali, naquele banco, o gesto dele não significava nada, porque ninguém estava vendo o gesto. Só estavam vendo a embalagem, e a embalagem, para eles, parecia errada. O tempo, meus amigos, é uma coisa curiosa. Quando a gente está feliz, ele voa.
Mas quando a gente está num lugar onde não se sente bem-vindo, cada segundo parece uma hora. E foi exatamente isso que Cristiano Ronaldo começou a sentir. O painel eletrônico, com seus números vermelhos, parecia zombar dele. A115, A116, A117. Ele olhava para o papel na sua mão. A137. Faltava muito. Mas o problema real não era a demora. Era a injustiça sutil, silenciosa, que começou a acontecer na frente dele. Uma senhora bem vestida, com um colar de pérolas, entrou, pegou a senha A118 e 5 minutos depois, o nome dela foi chamado pela gerente, que a recebeu com um sorriso largo e a levou para sua sala particular. Um homem de terno, que chegou bem depois dele, pegou a senha A125, cochichou algo no ouvido do segurança e, em menos de 10 minutos, foi chamado para um dos caixas. Cristiano observava tudo, em silêncio. A calma dele era quase assustadora. Não havia raiva no rosto dele, apenas uma profunda e visível decepção. Era como se ele estivesse assistindo a um filme que ele já conhecia, um filme sobre como o mundo funciona para quem tem a aparência certa e para quem não tem. E naquele dia, ele estava no lado errado da equação. Quase uma hora se passou. O número no painel era A136. O próximo era ele. Ele se ajeitou na cadeira, segurando o papel com a senha já um pouco amassado. E então, o painel pulou. Do A136 foi direto para o B045, uma outra categoria de atendimento. Ele franziu a testa. Teria sido um erro? Ele esperou mais 1, 2, 5 minutos. Nada. Era como se a senha dele tivesse se tornado invisível. Com a mesma calma, ele se levantou. Caminhou até o balcão onde a gerente, que já tinha terminado de atender a Senhora das Pérolas, organizava alguns papéis. Ele esperou ela fazer uma pausa e disse com a voz educada e o sotaque inconfundível: "Com licença, senhora, acho que pularam a minha senha. Eu sou o A37. A mulher nem olhou nos olhos dele. Ela pegou a senha da mão dele, olhou com desdém e respondeu, fria como o ar-condicionado da agência: "Senhor, o sistema não pula senhas. Deve ter havido algum chamado e o senhor não ouviu. Agora, por favor, espere a sua vez, como todo mundo. O próximo é o B046. A forma como ela disse, como todo mundo, foi carregada de um desprezo velado, como se dissesse: "Você não é especial, seu Zé Ninguém, volte para o seu lugar." Foi nesse momento que 2 funcionários do caixa, que ouviam a conversa, começaram a rir baixinho. Um cochichou para o outro, alto o suficiente para que Cristiano ouvisse: "Esse aí tá se achando, né? Com essa roupa aí, querendo atendimento especial. Deve ser algum fanfarrão tentando bancar o rico para impressionar alguém." O comentário foi a gota d'água. Não para Cristiano, que apenas fechou os olhos por um instante, respirou fundo e voltou para sua cadeira no canto. Mas o constrangimento no ar ficou pesado, quase palpável. Alguns outros clientes, pessoas simples como ele, perceberam a injustiça e balançaram a cabeça em desaprovação, mas ninguém teve coragem de dizer nada. O medo de ser a próxima vítima do desprezo era maior. Para piorar a situação, o segurança do banco, um homem alto e forte, se aproximou dele. Mas ao contrário da gerente, ele não foi agressivo. Ele falou baixo, quase com um tom de pena: "Amigão, por favor, não cause confusão, tá bom? É melhor só esperar. A dona Eliane, a gerente, tá num dia ruim hoje. Só mantenha a ordem." Cristiano apenas assentiu com a cabeça. Manter a ordem. Era irônico. Ele, que passou a vida inteira seguindo regras e disciplinas rigorosas para chegar ao topo, agora era visto como uma ameaça à ordem. Por quê? Porque sua roupa não combinava com o valor que ele tinha na conta? Porque ele não chegou fazendo alarde da sua identidade? Ele olhou para o relógio na parede. Já estava ali há quase 1h30. O dinheiro que ele queria doar, o gesto que o levou até ali, parecia cada vez mais distante. E uma pergunta começou a gritar dentro do silêncio dele: será que o valor de uma pessoa está mesmo na roupa que ela veste? Será que a gente esqueceu como se enxerga um ser humano? Ele não tinha a resposta. Mas a história estava prestes a dar uma. E ela viria na forma mais inesperada possível.
Se você já se sentiu invisível ou julgado pela sua aparência, sabe como essa sensação dói. E se você acredita que o valor de alguém vai muito além do que se vê por fora, deixa aqui nos comentários a frase. O ambiente no banco continuava pesado. A gerente, Dona Eliane, desfilava de um lado para o outro com um ar de autoridade, os funcionários cochichavam entre si, e Cristiano continuava no seu canto, um monumento de paciência e desilusão. O painel eletrônico parecia ter esquecido de vez a letra A. A injustiça tinha se normalizado ali dentro. Era apenas mais uma terça-feira. Até que a porta de madeira pesada se abriu de novo, e por ela não entrou um empresário de terno ou uma senhora de joias. Entrou uma mulher simples, com um rosto cansado, mas um olhar cheio de força, e ao lado dela, apoiado em um par de muletas, vinha um menino. Ele não devia ter mais de 7 ou 8 anos. Magrinho, com olhos grandes e curiosos, e um sorriso que parecia teimoso, como se insistisse em brilhar mesmo diante de qualquer dificuldade. E no peito dele, um pouco desbotada pelo uso, uma camisa do Real Madrid, com o número 7 e o nome Ronaldo estampados nas costas. A mãe o ajudou a se sentar em uma das cadeiras vazias, não muito longe de onde Cristiano estava. O menino olhava tudo ao redor com a curiosidade típica de uma criança. Seus olhos passaram pelos caixas, pelo segurança, pela gerente, e então pousaram no homem de boné sentado no canto. Por um segundo, nada aconteceu. O menino apenas inclinou a cabeça, como se tentasse resolver um quebra-cabeça. Ele apertou os olhos, franziu a testa, e então algo mudou no rosto dele. A curiosidade se transformou em choque. O choque em incredulidade, e a incredulidade em pura, absoluta, estonteante alegria. Seus olhos se arregalaram, a boca se abriu, as muletas tremeram em suas mãos. Ele puxou a manga da camisa da mãe com uma urgência desesperada, e com a voz mais alta e clara que o silêncio daquele banco já tinha ouvido, ele gritou: "Mãe, olha, é o Ronaldo, é ele!" O grito foi como uma pedra jogada num lago parado. Uma onda de choque percorreu a agência inteira. O silêncio que se seguiu foi ainda mais barulhento que o grito. Todo mundo parou, congelou. O rapaz do caixa, que ria dele minutos antes, deixou uma xícara de café cair no chão, e o barulho da porcelana se quebrando foi a única coisa que se ouviu por um instante. Dona Eliane, a gerente, que estava repreendendo um funcionário, virou-se bruscamente, e seu rosto ficou branco, pálido, como se tivesse visto uma assombração. Todos os olhares, que antes o julgavam ou o ignoravam, agora se viraram para ele, cheios de espanto e vergonha. O menino, ignorando a comoção que causou, começou a se mover na direção dele. Com dificuldade, apoiando-se firmemente nas muletas, ele deu um passo, depois outro. Sua mãe tentou segurá-lo, sussurrando: "Filho, calma, não incomode o moço." Mas ele não ouviu. Ele só tinha um foco. Ele parou bem na frente de Cristiano, olhou para cima, com os olhos brilhando de lágrimas que ele se recusava a deixar cair, e disse com a voz embargada pela emoção: eu sabia que um dia eu ia te ver. Você é meu herói." Aquela frase, aquela simples e poderosa frase, dita por uma criança que enfrentava suas próprias batalhas todos os dias, desarmou Cristiano completamente. Todo o constrangimento, toda a frustração, toda a decepção que ele sentiu naquela última hora desapareceram. Ele tirou o boné, revelando de vez o rosto conhecido mundialmente, e o sorriso que ele deu para o menino foi uma das coisas mais genuínas que aquele banco já viu. Ele não se levantou. Ele se agachou, ficou na altura do menino, olho no olho, e com a voz suave, cheia de um carinho imenso, ele abraçou o garoto com cuidado, para não atrapalhar as muletas, e respondeu: "O herói aqui é você, campeão." O abraço dos dois, ali no meio do banco, foi a cena que ninguém esperava. O maior jogador do mundo e um pequeno fã com muletas, unidos por um momento de pura admiração e respeito. Um momento que não tinha nada a ver com dinheiro, fama ou status. Tinha a ver com coração, e enquanto os dois se abraçavam, o mundo ao redor deles finalmente pareceu acordar. O feitiço do preconceito tinha sido quebrado, e a vergonha
A vergonha agora tinha mudado de lado, e ela era pesada, muito pesada. A cena do abraço durou apenas alguns segundos, mas o impacto dela foi eterno. Quando Cristiano se levantou, ainda com a mão no ombro do menino, o silêncio no banco foi quebrado por um som estranho, o de pessoas tentando consertar o que não tinha mais conserto. Dona Eliane, a gerente, foi a primeira. Ela se aproximou apressada, com um sorriso forçado no rosto, o mesmo rosto que antes era uma máscara de indiferença. A voz dela, antes fria e cortante, agora era puro mel. Senhor Cristiano, meu Deus, que honra! Nos desculpe, por favor, nós não o reconhecemos. Houve um mal-entendido terrível. Por favor, venha, podemos atendê-lo agora mesmo na minha sala, com toda a privacidade que o senhor merece. Ela fez um gesto em direção à sua sala, como se oferecesse a entrada para o paraíso. O funcionário que tinha debochado dele correu para pegar um copo d'água. O segurança se postou ao lado, como se agora, de repente, ele precisasse de proteção. A hipocrisia era tão densa que dava para cortar com uma faca. Cristiano olhou para a gerente. Depois olhou para o menino ao seu lado, que ainda o olhava com adoração. E então, com uma calma que era mais poderosa que qualquer grito, ele recusou a oferta. Agora não precisa mais, senhora. Já aprendi o suficiente hoje. A frase caiu como uma sentença. Não havia raiva nela, mas uma firmeza tranquila que expôs toda a falsidade da situação. Ele não estava ali para ser servido por bajuladores de última hora. Ele estava ali para um propósito, e o que ele viveu naquele banco mudou tudo. Ele se virou para a mãe do menino e perguntou: "Qual o nome desse campeão aqui?" A mulher, ainda em choque, respondeu: "É Leonardo." Cristiano sorriu para o garoto. "Léo, belo nome. Você me deu um presente hoje, Léo. Obrigado." Enquanto isso, no fundo da agência, um jovem que esperava na fila tinha sacado o celular. Ele não perdeu nada. Gravou o grito do menino, o abraço, a tentativa patética da gerente de se desculpar e a resposta digna de Cristiano. Sem pensar duas vezes, ele postou o vídeo no Twitter com uma legenda simples: "Hoje, no banco da minha cidade, uma criança ensinou para os adultos o que é respeito. E o aluno era Cristiano Ronaldo." Meu amigo, você sabe o que acontece depois disso, né? Fogo em palha seca. Em menos de uma hora, o vídeo não era mais só do Twitter. Estava no Instagram, no Facebook, nos grupos de WhatsApp do Brasil inteiro. Os grandes portais de notícia já estavam publicando a matéria. A hashtag Criança Defende Ronaldo em Banco estava subindo para os Trending Topics. O nome da cidade, o nome do banco, tudo veio à tona. A história explodiu. O vídeo mostrava tudo, sem filtros. Mostrava o desprezo inicial, a impaciência dos funcionários e depois a mudança drástica de comportamento quando a identidade dele foi revelada. E o herói da história não era o jogador famoso, era o pequeno Léo, com sua camisa do Real Madrid e suas muletas, que com um único grito de admiração expôs uma verdade incômoda: a de que muitas vezes só respeitamos o crachá, e não a pessoa. Dentro do banco, a comoção era total. A gerente andava de um lado para o outro, pálida, falando ao telefone com algum superior. Os funcionários que riram dele agora estavam de cabeça baixa, evitando o olhar de todo mundo. O constrangimento era geral. Eles não tinham tratado mal um cliente qualquer, tinham humilhado uma lenda viva na frente de todos. E o pior, na frente de uma criança que via nele um herói. E a imagem de um herói sendo humilhado é algo que fere a alma. Cristiano, vendo que não conseguiria mais resolver o que foi fazer ali, decidiu ir embora. Ele se despediu de Léo com mais um abraço e disse para a mãe do menino: "A senhora me dá a honra de conversar com vocês lá fora, 1 minuto?" A mulher, emocionada, apenas assentiu. E os três saíram do banco, deixando para trás um rastro de vergonha e uma lição que talvez nunca mais seria esquecida naquela cidade. Lá fora, o mundo já estava reagindo, e as consequências estavam apenas começando. Essa virada de jogo mostra o poder da verdade, não é mesmo? E mostra como um ato de pura inocência pode desmascarar a hipocrisia de um sistema inteiro. Se você também acredita que o respeito deve ser para todos, independentemente de quem sejam, compartilhe essa história. E comente aqui embaixo: respeito não vê cara, vê coração. Vamos fazer essa mensagem chegar mais longe.
A saída de Cristiano Ronaldo daquela agência bancária foi o começo de um terremoto. Do lado de fora, a notícia já tinha se espalhado pela cidadezinha. Algumas pessoas que viram o vídeo já se aglomeravam na calçada, curiosas, com celulares em punho. Mas ele não deu atenção a isso. Seu foco estava em Léo e na mãe dele. Ele os levou para um café ali perto, um lugar simples, e conversou com eles. Quis saber da história de Léo, do tratamento que ele fazia, dos sonhos que ele tinha. A mãe contou que Léo tinha uma condição congênita que afetava seus ossos, mas que ele era o menino mais corajoso e alegre que ela conhecia, e que o futebol, e especialmente Cristiano, eram a grande inspiração dele, o que o fazia lutar todos os dias. Cristiano ouviu tudo com uma atenção profunda, uma empatia que ia muito além da de um ídolo com um fã. Era uma conexão de ser humano para ser humano. Enquanto isso, a bomba que ele deixou para trás no banco estava explodindo em escala nacional. O vídeo viralizou de uma forma avassaladora. O banco, uma instituição financeira enorme, viu seu nome ser arrastado na lama. As redes sociais da empresa foram inundadas por comentários de repúdio. A pressão era gigantesca. A primeira consequência, como era de se esperar, foi uma nota oficial. Um texto corporativo, cheio de palavras bonitas, pedindo sinceras desculpas ao atleta Cristiano Ronaldo e a todos os clientes que se sentiram ofendidos. Disseram que iriam apurar os fatos e reforçar seus treinamentos de atendimento. O de sempre. Papel aceita tudo, mas eles foram além. O presidente do banco, em pessoa, conseguiu o contato de um dos assessores de Cristiano e ligou. A proposta era clara. Eles queriam consertar a imagem da instituição. Convidaram Cristiano para ser o garoto propaganda de uma nova campanha sobre respeito e inclusão. Ofereceram um cachê milionário, doações para instituições de caridade escolhidas por ele, tudo do bom e do melhor. Era a clássica tentativa de transformar um erro grave em uma oportunidade de marketing. A resposta de Cristiano, através de seu assessor, foi um sonoro e educado não. Ele não queria seu rosto estampado em um pedido de desculpas falso. Ele não queria dinheiro para limpar a imagem de quem o humilhou. Ele queria algo real, algo que fizesse sentido. E a resposta dele veio alguns dias depois. E não foi uma entrevista, nem um post nas redes sociais. Foi uma ação. Ele entrou em contato com o hospital da cidade vizinha, onde o pequeno Léo fazia seu tratamento. Descobriu que a ala pediátrica do hospital estava em condições precárias, com equipamentos velhos e falta de estrutura. E então, ele fez o que o banco deveria ter feito desde o começo. Ele agiu. Do próprio bolso, sem alarde, ele doou uma quantia muito maior do que a que pretendia transferir naquele dia no banco. Uma quantia suficiente não só para reformar, mas para reestruturar completamente toda a ala pediátrica do hospital. Novos leitos, equipamentos de fisioterapia de última geração, uma brinquedoteca, tudo pensado para dar mais conforto e esperança para crianças como Léo. Mas ele não parou por aí. Ele sentiu que precisava fazer mais. A história de Léo, a coragem daquele menino, o tinha tocado de uma forma profunda. E ele sabia que existiam milhares de outros Léos por aí, crianças lutando batalhas silenciosas, invisíveis para a maioria da sociedade. Foi aí que ele teve a ideia que mudaria o jogo de verdade. Ele criou um fundo, um projeto pessoal, batizado por ele mesmo de Projeto Campeões Invisíveis. Um fundo permanente com o objetivo de financiar tratamentos, cirurgias, equipamentos e dar suporte a famílias de crianças com deficiências e doenças graves em todo o Brasil. O lançamento do projeto foi anunciado de forma simples, com um comunicado à imprensa. Nele, Cristiano não citou o nome do banco, não falou da humilhação. Ele só falou de Léo e disse: existem campeões lutando todos os dias em hospitais, em casa, em silêncio. Eles são os verdadeiros heróis, e eles não merecem ser invisíveis. Essa foi a virada moral da história. Ele pegou a humilhação, a raiva, a frustração, e em vez de transformar em vingança, ele transformou em propósito. Ele não destruiu seus ofensores. Ele construiu algo muito maior. Ele mostrou que a melhor resposta para o desprezo não é o ódio, é a ação positiva. É usar a sua força não para derrubar, mas para levantar quem precisa.
E essa, meus amigos, é uma lição que dinheiro nenhum pode comprar. Passaram-se alguns meses. A poeira baixou. O banco trocou a gerente de agência e fez uma série de campanhas publicitárias sem muito efeito. A história, para a mídia, já era antiga. Mas para as pessoas que foram tocadas por ela, a semente plantada naquele dia continuava a crescer. A última cena da nossa história não acontece em um estádio lotado, nem em uma cerimônia de gala. Acontece em um corredor de hospital. Um corredor claro, recém-pintado, com desenhos coloridos nas paredes. É a nova ala pediátrica, financiada pelo projeto Campeões Invisíveis. E por esse corredor, caminhando com suas muletas, mas com um passo muito mais firme e confiante, vem o pequeno Léo. Ele não está mais com a camisa do Real Madrid. Ele está usando uma camisa branca, simples, feita especialmente para as crianças do projeto. E no peito da camisa, uma frase bordada em letras azuis. Às vezes, é uma criança que ensina o que é respeito. Ele entra na nova sala de fisioterapia, cheia de equipamentos modernos que o estão ajudando a ganhar força e mobilidade. Ele sorri para a fisioterapeuta, um sorriso largo, genuíno. A vida dele, e de muitas outras crianças, tinha sido transformada. Eis que na porta da sala aparece uma figura, de novo com roupa simples, boné na cabeça. É Cristiano Ronaldo. Ele não avisou que viria. Não havia imprensa, não havia fotógrafos, não havia assessores. Era só ele. Ele veio de surpresa, em um dia qualquer, só para ver como as coisas estavam, só para ver o sorriso das crianças. Léo o vê e corre para abraçá-lo, dessa vez com muito mais facilidade. O abraço é silencioso, mas cheio de uma verdade que nenhuma palavra conseguiria descrever. Cristiano passa a tarde ali. Conversa com os médicos, brinca com as crianças, ouve as histórias dos pais. Ele não é o astro do futebol. Ele é o padrinho, o amigo, o cara que se importou. No final do dia, antes de ir embora, ele para no corredor e observa, de longe, Léo fazendo seus exercícios, concentrado e feliz. Um médico se aproxima e diz: "O que o senhor fez aqui? Mudou tudo para nós. Obrigado." Cristiano continua olhando para Léo e responde com a voz calma, quase um sussurro que resume toda a jornada. Não é sobre ser famoso, é sobre enxergar o outro. E às vezes, quem muda tudo é quem menos tem voz. Ele se vira, dá um último aceno para Léo e vai embora tão silenciosamente quanto chegou. Ele não precisava de aplausos. A recompensa dele estava ali, naqueles corredores. Estava no futuro daquelas crianças. Ele tinha transformado uma das piores experiências da sua vida na melhor coisa que já tinha feito fora de um campo de futebol. E isso, meus amigos, é a verdadeira vitória, a justiça de verdade. Se essa história te emocionou e te fez pensar, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Mostre que a gente pode, sim, transformar o mal em bem. E não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Escreva com força. Respeito é o mínimo. Vamos juntos espalhar essa corrente de positividade e fazer do mundo um lugar onde todo campeão, visível ou invisível, seja tratado com a dignidade que merece. Que história, né, gente? Quando a gente para pensar em tudo o que aconteceu, desde o momento em que o Cristiano entrou naquele banco até o sorriso do Léo no corredor do hospital, é impossível não sentir um monte de coisas. Dá raiva da injustiça, dá um nó na garganta com a humilhação, mas no final, o que fica é uma sensação de esperança, uma esperança danada de que as coisas podem sim ser diferentes. E é sobre isso que eu queria conversar com você agora. Porque essa história, por mais que tenha um nome famoso no centro dela, não é sobre o Cristiano Ronaldo, é sobre nós. É sobre o mundo em que a gente vive e principalmente sobre o mundo que a gente quer construir. A primeira coisa que me pega fundo é a questão do uniforme. Não o uniforme de um time, mas o uniforme invisível que a gente coloca nas pessoas todos os dias. Cristiano entrou no banco vestindo o uniforme da simplicidade. E automaticamente foi taxado, julgado, desprezado, e a gente faz isso o tempo todo, sem nem perceber. A gente julga pela roupa, pelo carro, pelo sotaque, pelo bairro onde a pessoa mora, pela cor da pele.
A gente cria caixinhas na nossa cabeça e vai colocando as pessoas dentro delas antes mesmo de saber quem elas são. A história nos força a perguntar: quantas vezes eu já fui a gerente do banco na vida de alguém? Quantas vezes eu olhei para uma pessoa e tirei conclusões precipitadas, baseadas em nada além da minha própria arrogância ou preconceito? Essa é uma reflexão dura, mas necessária. É um convite para a gente se despir dessas armaduras e tentar enxergar a pessoa de verdade, a alma que está ali, por trás da fachada. A segunda lição, para mim, é a força da dignidade. Pensa na reação do Cristiano. Ele tinha todo o poder do mundo para fazer um escândalo. Podia ter gritado quem ele era, podia ter ligado para advogados, podia ter destruído a reputação daquela gerente em 5 segundos. Mas ele não fez nada disso. Ele escolheu o silêncio. Ele escolheu a calma. Ele absorveu a humilhação com uma postura que desarmou todo mundo. E isso é uma lição de poder gigantesca. O verdadeiro poder não está em quem grita mais alto, mas em quem consegue manter a sua essência, a sua paz interior, mesmo quando o mundo ao redor está tentando te rebaixar. Ele nos ensinou que a nossa reação a uma injustiça diz mais sobre o nosso caráter do que a própria injustiça. E escolher a dignidade, em vez da vingança, é o ato mais revolucionário que existe. E aí vem o ponto que, para mim, é o coração de tudo: transformar dor em propósito. Isso é algo que a gente pode aplicar na nossa vida amanhã de manhã. Todo mundo passa por momentos difíceis. Todo mundo já foi humilhado, já se sentiu injustiçado, já teve o coração partido. A questão é, o que a gente faz com essa dor? A gente deixa ela nos consumir, nos transformar em pessoas amargas, vingativas? Ou a gente pega essa energia negativa e a transforma em combustível para algo bom? Cristiano pegou a raiva e a frustração daquele dia e, em vez de processar o banco ou destruir a carreira da gerente, ele construiu um hospital. Ele criou um projeto que vai ajudar milhares de crianças. Ele transformou o veneno em remédio. E isso, gente, a gente pode fazer em pequena escala. Foi maltratado no trabalho? Que tal usar essa experiência para ser o colega mais gentil e acolhedor que você pode ser, especialmente com os novatos? Passou por uma dificuldade financeira? Que tal, quando se reerguer, ajudar alguém que está passando pelo mesmo perrengue, com uma dica, com uma palavra de apoio, com o que for? Foi julgado injustamente? Use isso para se tornar uma pessoa que nunca julga os outros, que sempre dá o benefício da dúvida. Transformar a nossa dor em um superpoder para ajudar os outros é talvez a jornada mais bonita que um ser humano pode fazer. É a verdadeira justiça. A justiça que não pune, mas que cura. No final das contas, a história do Cristiano no banco e do pequeno Léo nos lembra que o mundo não muda com grandes discursos ou leis no papel. O mundo muda com gestos, com o gesto de uma criança que vê um herói e não uma roupa, com o gesto de um homem que escolhe a dignidade em vez do escândalo, com o gesto de transformar uma experiência ruim em uma fonte de esperança para muitos. E agora, a bola está com a gente. Qual vai ser o nosso gesto? Como a gente vai tratar a próxima pessoa que cruzar o nosso caminho? A gente vai ser a gerente que julga ou o Léo que admira? A gente vai ser o funcionário que debocha ou o cristiano que transforma? A escolha é nossa, a responsabilidade é nossa, e o poder de fazer a diferença está nas nossas mãos, todos os dias, em cada pequena interação. Se essa história e essa reflexão tocaram você de alguma forma, se fizeram você pensar sobre o seu papel no mundo, então a minha missão aqui hoje foi cumprida. Mas não vamos deixar essa mensagem morrer aqui. A primeira coisa que eu te peço é: curte esse vídeo. O seu like ajuda essa história a chegar em mais pessoas que precisam ouvi-la. Depois, compartilha. Manda naquele grupo da família, para aquele amigo que está precisando de uma inspiração, para qualquer pessoa que você acredita que possa se beneficiar dessa mensagem de respeito e esperança. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve no canal. Assim, você não perde as próximas histórias que, como essa, nos ajudam a ser pessoas melhores. E por último, o mais importante, comenta aqui embaixo. Vamos criar a maior corrente de positividade que a internet já viu. Escreva com orgulho. Respeito é o mínimo. Vamos mostrar para o mundo que a gente escolhe o lado da empatia, da dignidade e da ação.
Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo, e até lá, seja você também alguém que faz a diferença.